Então, vou passar agora a palavra para a professora Daniela, que vai fazer a apresentação das palestrantes. Obrigada, Cíntia. Boa tarde novamente a todos aqui presentes, a Laís e a professora Elke, que já estará conosco. É uma enorme alegria tê-las conosco e também os nossos participantes, né, para tratar desse método que acredito que seja desconhecido por boa parte dos docentes. Nós até perguntamos, né, no formulário de inscrição se vocês conheciam, se já tinham utilizado. A gente vai se familiarizar melhor com esse tema hoje, a partir da apresentação da Elke e da Laís. A professora Elke, ela é nutricionista, formada pela Universidade de São Paulo, é mestre e doutora em Alimentos e Nutrição pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é professora do Departamento de Medicina Preventiva, com atividades na graduação em Medicina e também Enfermagem, e é orientadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Também conosco a professora Laís, que é nutricionista, mestre, doutora e pós-doutoranda pela Unifesp, é professora na faculdade, na graduação e pós-graduação em nutrição e metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. É muito bom tê-las conosco. Laís, passo a palavra para você, para que possa conduzir as atividades inicialmente aqui nessa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Professora Daniela, professora Cíntia, muito obrigada. É um prazer enorme poder estar aqui hoje com vocês, né, e compartilhar um pouco do que a gente já vivenciou, um pouco do que a gente sabe sobre o método do Design Thinking. É importante dizer assim, né, que o que a gente vai compartilhar aqui com vocês está muito relacionada com as experiências que nós tivemos dentro da área de segurança de alimentos, por isso que a gente traz aqui, né, sobre essa perspectiva e, ao mesmo tempo, tentando trazer para vocês essas outras ideias e possibilidades na prática docente, tá? Então, né, novamente vou agradecer aqui em nome também da professora Elke, que eu tenho certeza que estende esses agradecimentos, agradecer também pelo remanejamento dessa data, né, esse encontro já era para ter acontecido, se eu não me engano, era em julho, né, no início de julho, final de junho, algo assim, mas a professora Elke, ela teve algumas intercorrências de saúde, né, ali naquele período, e aí a gente preferiu postergar um pouco esse encontro, esse momento, para que ela também pudesse estar presente, e logo ela estará aqui com a gente também. Então, a professora Elke, acho que é importante, né, também mencionar isso, ela foi minha orientadora, né, durante o doutorado ali, é minha supervisora de pós-doutorado também, dentro da Unifesp, né, e hoje a gente se conecta muito ainda dentro da área da pesquisa e tentando trabalhar em conjunto, né? A gente tem um grupo ali, né? Eu e o professor Diogo, que é o professor da Unicamp também. Então, dentro da área de segurança de alimentos, né? Na área da nutrição, a gente trabalha muito junto e por isso que vocês vão ver também que muitas das nossas experiências, elas vêm dessa interação também, né? E o nosso primeiro contato com esse método, né, com o Design Thinking, ele veio a partir de uma aluna de mestrado, né, que a Elke foi a orientadora e eu fui a co-orientadora dessa aluna. E eu vou trazer, inclusive, aqui para vocês um pouco do estudo de caso que essa aluna de mestrado ela desenvolveu, e veio de uma ideia dela, né? Vamos usar o Design Thinking? A gente falou, meu Deus, o que é Design Thinking, né? E foi assim que a gente foi conversando e entendendo, estudando um pouco mais esse método, e depois também a professora Elke trabalhou junto com a Anvisa na análise do impacto regulatório da Lei da Doação de Alimentos, né? Então, que foi a construção de um guia, né, para a doação de alimentos com segurança sanitária. Então, vem principalmente dessas experiências que a gente vai trabalhar aqui um pouco, tá?
A gente também vai ter, é importante dizer que a gente também vai ter um espaço, né, uma oportunidade da gente fazer uma atividade, para a gente testar um pouco dessas ferramentas do Design Thinking ao final aqui da nossa fala, da nossa programação, né? Então, é bem interessante que essa interação aconteça também para que a gente possa aqui praticar. Um outro ponto que eu acho que é importante dizer, mencionar, é que esse é um primeiro momento, né? Assim, é uma pincelada assim, do que é o Design Thinking. E para quem nunca ouviu falar sobre o método, talvez possa parecer um pouco estranho, nossa, né? Aquela sensação do nunca vi isso, como que eu faço isso aplicar? Mas a ideia também é de que vocês possam pensar dentro da realidade de cada um, dentro da realidade dos diferentes cursos, profissões e disciplinas também, como que isso pode chegar aí para vocês, tá? Bom, primeiro, né, o que é esse método do Design Thinking, né? Toda vez, se vocês colocarem o nome Design Thinking no Google, sempre vocês vão ver assim imagens muito coloridas, né? Então essas figuras, né, com lâmpadas e com pessoas e engrenagens e setinhas que vão e que vêm. Por quê? Porque justamente esse é um método, é uma abordagem criativa, né? E qual que é a ideia desse método? É buscar soluções para que a gente possa resolver problemas complexos de uma forma colaborativa, em equipe, né? E de uma forma que seja também centrado no ser humano. E aí, tem um autor que é o Tim Brown, que é um autor muito famoso nessa metodologia, né? Então, fica aí já uma indicação. Esse é o livro do Tim Brown, é um dos livros que traz aí as explicações desse método colaborativo, né? Dessa abordagem criativa que é o Design Thinking. Então, toda vez que a gente fala de Design Thinking, né? Como eu disse para vocês ali das imagens do Google, sempre é uma coisa muito colorida, né? Talvez se a gente perguntasse, o que vem na sua cabeça com Design Thinking? A maioria das pessoas vai dizer que é um post-it, né? Porque é uma coisa que é uma ferramenta que a gente vai usar também com o Design Thinking. E no mundo corporativo, assim, né, em empresas, né, na área da gestão, talvez isso já seja muito mais utilizado do que, por exemplo, na área acadêmica, né, nas nossas áreas até mesmo na saúde, por exemplo. E a gente tem percebido que a gente pode resolver problemas complexos de forma colaborativa. Então, na nossa área, por exemplo, a gente tem muito problema complexo que a gente precisa resolver e que seja centrado aí no ser humano. Então, esse método, ele usa, né, das ferramentas do design, né, principalmente design estratégico, para agregar valor através da aplicação dessas ferramentas aí que a gente vai trabalhar hoje. E aí, o que a gente começa a perceber? Né, que ele olha para uma necessidade para resolver esse problema, mas também para o que é o desejo daquele grupo, né? Então, como que aquele grupo que está trabalhando vai conseguir utilizar essas ferramentas, se é útil, né? A usabilidade dessas estratégias também, se é rentável, aqui pensando num negócio, né? Se é economicamente viável e se é tecnicamente possível de ser feito. E dessa forma, desculpa, que acho que não passou aqui. A gente transforma esse design thinking num design que é estratégico, né? Então, eu vou pensar de uma forma estratégica para eu construir algo, né? Então, ele é baseado principalmente no entendimento de problemas, né? Então, quais são os problemas que eu tenho aqui? Primeiro, eu preciso pensar em identificar esse problema para depois eu pensar num foco em imersão e identificar as necessidades reais das pessoas que estão vivendo aquele problema. E o Design Thinking, ele está centrado em 3 pilares, né? Que é a empatia, a colaboração e a experimentação. Então, falando um pouquinho desses 3 pilares para vocês, a empatia, né? A gente fala muito do ser empático, e eu acho que isso na prática docente é uma coisa que a gente escuta bastante e tenta fazer bastante, né? Então, acho que já
conecta aí com a nossa prática docente também. A empatia, ela fala muito do se colocar no lugar do outro, de tentar entender qual é aquele problema sob a perspectiva de uma outra pessoa, tá? Então, de entender esse contexto e de compreender a necessidade a partir dos olhos da outra pessoa, tá? Então, se eu fosse a outra pessoa, se eu fosse a Dani, por exemplo, como que a Dani está vendo aquele problema, né? Então, vamos transportar um pouco aqui para a prática na educação. Então, se eu fosse o estudante, como que o estudante está vendo aquele problema? Ah, e se eu fosse o professor? E se eu fosse a outra pessoa, né? Depende de quem é o foco ali daquele problema, né? O outro pilar, que é o pilar da colaboração, tem muita relação com o fato de trazer as pessoas para criar junto com a gente durante esse processo. Então, não é um processo, né, em que o professor ou quem está conduzindo aquele método vai criar sozinho. Eu não posso ter uma ideia e criar sozinho. A gente vai falar de protótipos aqui depois. Eu não posso ter o protótipo a partir da minha cabeça e falar, não, é isso que eu vou fazer. Eu tenho que estar aberto, né, assim, abrir o meu coração, literalmente, para que essas ideias inovadoras do grupo, de diferentes perspectivas, possam colaborar. E que, de preferência, isso também seja multidisciplinar, porque é uma das formas que a gente vê que agrega muito para essa criação dessas novas ideias. O outro pilar, que é a experimentação, né, ele olha sempre para criar o mínimo possível, no sentido da gente também, não é aquela ideia, né, de inventar a roda, né? Mas o que é que eu preciso exatamente fazer para poder resolver aquele problema com os recursos que eu tenho aqui nesse momento? E aí a ideia é que eu teste, né? Nessa fase de experimentação, eu também faça um teste a partir daquilo, receba um feedback daquele protótipo, daquilo que eu criei, refine aquele protótipo, aquela ideia, e depois ainda que eu tenha a possibilidade de evoluir e pensar novamente na necessidade ali daquele grupo. Quando a gente fala de design thinking, a gente tem algumas etapas que são importantes que vão tá dentro daqueles pilares ali que a gente conversou, né? Que é o pilar da empatia, ou do entendimento, da colaboração e da experimentação. Então, essas fases, elas variam um pouco de autor para autor. Então, tem alguns autores que consideram 5, alguns autores que consideram 6, tem autores que consideram 4 fases. Isso vai depender um pouco do referencial teórico do estudo do design thinking. Mas, de uma forma geral, o que é que a gente tem, né? A gente tem uma primeira fase, que é essa fase do entendimento, em que a gente vai buscar a empatia, né? Então, entender a partir dos olhos daquela outra pessoa que tem o problema, e também fazer a definição desse problema exatamente. Posteriormente, na etapa de colaboração, como que esse grupo vai trabalhar em conjunto? Vai trabalhar dentro de uma fase que a gente chama de ideação, que é uma fase de pensar possibilidades, né, para resolver aquele problema. E depois uma fase de prototipagem, que seria, então, de fato, elaborar algo, né, para resolver aquele problema. E aí é engraçado que eu lembro que quando eu comecei a escutar essa palavra protótipo, né, assim, a gente precisa criar um protótipo, né, eu pensava num negócio e falava, meu Deus, o que será que eu vou ter que criar, né? E muitas vezes eu pensava que tinha que ser alguma coisa física mesmo, esse protótipo, né? E não necessariamente eu pensava assim, nossa, vou ter que imprimir alguma coisa em 3D, né? Então, assim, não necessariamente é esse o caminho da prototipagem, tá? Depois a gente passa para as fases de experimentação, em que a gente vai colocar esse protótipo, vai testar esse protótipo, vai colocar esse protótipo em ação. E aí a gente tem uma fase de iteração, que é quando a gente pode refinar esse protótipo e, a partir de novas ideias, tentar melhorar esse protótipo que foi criado. Uma coisa bem interessante do design thinking é que não necessariamente a gente precisa seguir essas etapas exatamente nesse mesmo caminho. Eu posso ir e voltar para essas etapas sem exatamente seguir essa mesma estruturação, né? Então, não é algo tão quadrado.
Eu sou uma pessoa bastante metódica, né? Assim, bastante quadrada nesse sentido. Então, para mim também, desconstruir essa linha é um pouco desafiador, assim. Mas é isso mesmo. Eu posso voltar para uma etapa da empatia num momento em que eu percebo que ali na ideação está faltando esse vínculo, essa empatia, tá? E uma outra característica bem importante do Design Thinking é a questão de ser um modelo em que eu consigo divergir e convergir para essa ideia dessa ideia inicial. Então, normalmente eu tenho uma ideia inicial e aí eu vou divergir, né, para a origem pensando na origem do problema. E depois eu vou convergir novamente pensando em qual que é a oportunidade que eu vou ter um maior impacto ali, se eu pensar já na fase de ideação, indo para a prototipação. Na fase de prototipação, novamente, eu vou divergir, porque eu tenho muitas opções de protótipos. E depois, na fase de teste, eu faço eu vou convergir novamente. Então, é um método de abertura e fechamento de ideias e de possibilidades, justamente para eu pensar no que eu posso fazer para solucionar aquele problema, tá? Do Design Thinking, o que também é possível perceber e entender que a gente tem várias ferramentas para aplicação. Isso é uma coisa que a gente vai trazer para vocês também em relação ao impacto nas estratégias educacionais, por exemplo. Então, eu posso usar o método todo, como eu disse para vocês, usando todas essas etapas, mas eu também posso usufruir de algumas ferramentas que são utilizadas para o Design Thinking. E aí, quais ferramentas são essas, né? A gente tem esse material que é o kit de ferramentas do Design Thinking aplicado à análise do impacto regulatório, né? Então, a Anvisa criou esse material justamente, né, para as análises de impacto regulatório que estão sendo feitas com base no Design Thinking. Vocês podem acessar por meio desse QR Code, mas depois eu também posso disponibilizar para vocês todos os links. E aí, a gente, claro que o foco está aqui na análise do impacto regulatório, mas a gente pode também buscar dentro desse material para aplicar em outros cenários, né? Então, aqui, nesse material, eles dividem por categoria, né? Por nome das ferramentas e para a atividade que está relacionada, né? Então, por exemplo, se eu estou numa fase aqui de ideação, por exemplo, né, que é a linha 18 aqui, não sei se vocês veem o meu mouse, acho que não. Mas eu posso usar, por exemplo, a ferramenta que é o Brainstorm. E aí, como que eu vou usar essa ferramenta, né? Para quê? Para gerar ideias de forma rápida. Ou se eu vou, por exemplo, para um planejamento, por exemplo, eu posso usar uma ferramenta que se chama Canvas de modelo lógico. E aí, para que eu vou fazer isso, né? Para que atividade? Para detalhar, por exemplo, indicadores. Então, esse é um dos materiais que a gente tem, que a gente consegue consultar essas ferramentas do Design Thinking. É importante também dizer que tem muitas ferramentas pelas quais a gente já conhece, porque a gente usa em outros cenários, né? Que podem ser usadas como ferramentas do Design Thinking também, né? Então, por exemplo, a matriz Gucci, que é uma matriz de urgência e tendência, gravidade, urgência e tendência, que não é só usada no Design Thinking, por exemplo. A gente tem aqui o diagrama de Ishikawa, por exemplo, para quem é da nutrição, a gente usa bastante isso na área de qualidade, por exemplo, né? Então, a gente vai encontrando essas ferramentas nesse material também, tá? Agora eu queria aproveitar que a professora Elke chegou aqui, queria convidá-la. Elke, muito obrigada. Oi, querida, tudo bom? Desculpa. Seja bem-vinda, estamos aqui com a Dani, com a Cíntia, que a gente já tinha conversado. Sim, a Cíntia, lembro sim, claro. Boa tarde, Elke. Boa tarde. Muito bom recebê-la. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Eu comecei fazendo um início aqui sobre o que é o método do Design Thinking, né? Então, como que a gente poderia
pensar nesse método aí a partir também um pouco do âmbito da educação, mas estava bem no início, e aí eu queria te convidar para mostrar um pouco as etapas aí desse método. Eu já falei ali da maioria das etapas, né, mas de uma forma conjunta, então, detalhando agora, gente, quais são as etapas, né, o que a gente faz nessas etapas e até já algumas ferramentas que a gente usa de acordo com cada uma dessas etapas. Isso. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Obrigada pelo convite, Daniela, Cinti, pela oportunidade, pelo convite da Laís também, para poder dividir esse espaço e compartilhar esse espaço aqui com vocês. Né? E é muito legal a gente ver assim, um grupo tão representativo, né, dentro de uma universidade pública interessado por este tema. Né? É muito diferente a gente ver isso, né? Então é muito bacana. Vocês já estão uns 10 passos à frente, né, do que muitas outras universidades e outros cursos ou centros, ou, enfim, né? E a Laís apresentou esse quadro para vocês do kit de ferramentas, né, da Anvisa. E eu gostaria até de fazer esse destaque também que ela trouxe. Eu, quando eu vi esse quadro, eu fiquei encantada. Eu falei, esse quadro resolveu os meus problemas, porque a minha maior agonia era qual ferramenta escolher, né? O que é melhor para a gente fazer. E é interessante que a gente começa a ficar a gente vai tendendo sempre a usar a mesma ferramenta. Uma delas, por exemplo, o brainstorm, né? A gente... Como é fácil, entre aspas, né? Quando você fala, vamos fazer uma chuva de ideias, mas se você não organiza, não faz os post-its, não coloca na lousa, né? Não organiza isso, na verdade você não está fazendo um brainstorm propriamente dito, né? Você está ouvindo algumas ideias. Né? Mas quando as pessoas começam a ver e você sistematiza este levantamento, aí realmente você está fazendo um brainstorm. Né? Mas é legal porque esse quadro me motivou muito, assim, motivou a gente a buscar outras ferramentas, a testar outras ferramentas e realmente dão certo. Né? Você consegue realmente direcionar, atende ao seu objetivo. Né? Independente da etapa que você esteja. Né? Mas, assim, eu sou muito fã, Laís também, dessa primeira etapa, né? Que é a etapa da empatia. E que eu vejo que a gente vê que é uma etapa, eu acho que é uma das etapas mais difíceis, né? A inicial. Né? Porque nessa etapa a gente busca, né, o problema e para isso a gente pode utilizar diversas técnicas, né? E nessa etapa você precisa compreender que há outros pontos de vista, né? Que é o início da sabedoria. Então a gente tem aí de duas pessoas, né? Parece que um está dizendo, não, esse é 6, esse é 9, né? O ponto de vista dele. Mas é exatamente isso. A chave é observar, é ouvir, é sentir, né? E como que a gente trabalha isso? Tá? Você pode ir para o próximo, Laís, né? Então, uma das técnicas, e assim, nós somos bem sensíveis a essa técnica, que se chama persona. Então, tem vários modelinhos, você pode buscar no Google, enfim, mas assim, o que eu vejo que mais ajuda também é essa estrutura, né? Que é o que pensa e sente, o que vê, o que fala e faz, o que ouve, quais são as dores e quais são as necessidades. Então, por exemplo, exemplificando aqui o nosso ambiente, né? Seria, por exemplo, a gente vestir o sapato do aluno. Né? Então, a gente vai ser o protagonista do processo como aluno. E aí a gente fala, olha, no ambiente de sala de aula, né? O que você pensa e sente? E você vai fazendo esse tipo de... esse caminho. E da mesma forma você pode fazer como professor,
né? Aqui, até como exemplificar, nós aplicamos essa técnica quando nós fizemos análise do impacto regulatório da doação de alimentos, e nesse caso aqui era o beneficiário, a pessoa que recebe o alimento. Então, é bem interessante, veja assim, quais são as necessidades desse beneficiário, né? Ter acesso aos doadores, ter acesso aos alimentos, ter mais informações. Então, quando que a gente pensa que um beneficiário de uma doação, ele quer informação sobre aquele alimento que ele recebe? A gente às vezes, nós somos extremamente cartesianos, né? A gente já fala, não, eu estou doando, o que ele quer saber? Né? E as dores, né? Você vê uma dor de quem não tem o alimento, né? Que falta de alimento para a família, né? Uma insegurança, né, alimentar e o desperdício, a fome, né? Não ter como alimentar a família também apareceu várias vezes nesse cômputo das dores. Né? Então, a persona, ela traz as coisas à flor da pele, traz à superfície muitos sentimentos, que é importante quando você vai trabalhar com qualquer processo de construção, né, de algum dos seus sujeitos, do seu objeto. Próximo. Né? A etapa de definição, né, é feita, né, a análise de todos os dados, insights levantados na etapa anterior e busca por padrões ou problemas que já foram observados. Então, o que quer dizer isso? Quando eu faço persona, né, automaticamente, no discurso das pessoas, elas já vão trazendo, né, fala sobre, não, porque ninguém doa, ou que tem dificuldade para doar, ou qualquer outro padrão que se repete naquele sistema. Ou, porque é difícil trazer a prática para a teoria, se a gente pensar do ponto de vista da educação, né? Há um problema, o professor tem problema de dicção, nós não conseguimos entender. Ou o professor diz, os alunos ficam no celular, né? Então, você começa já no persona, você já começa a identificar e você começa a direcionar a um ponto de partida. E o principal dessa etapa é nós pensarmos que a gente não sabe qual é o problema realmente. Então, quem aplica o método, ele precisa se despir de todas as ideias pré-concebidas e certezas que ele tem. Né? Porque senão nós direcionamos, né, para aquilo que nós queremos ouvir. Então, a técnica, ela exige de nós, né, um despir de todos os preconceitos e ideias e estarmos preparados a ouvir do outro também algo que nós não gostaríamos, de repente, de ouvir. Ou ter que expor algo que, de repente, é delicado. Então, o grupo também precisa estar preparado. Tá? O próximo, Laís. E a ideação. Aí, depois que você passa pelo desconforto, né? E que esse desconforto ele pode acontecer de uma forma muito positiva e muito disposta, com escuta, com consentimento, com entendimento, com explicações, talvez, de algum tema, né? A gente parte para esse momento. Então, ok, nós descobrimos o nosso problema e o que a gente vai fazer, né? Como que a gente pode resolver isso, né? Então, uma das técnicas aí, normalmente na ideação, o brainstorming é uma das técnicas que mais dá certo, porque é onde todo mundo está alvoroçado para contar as coisas, né? Então, a gente tem que dar a voz a todos o grupo, né? Não recusar ideias, às vezes a gente já tem lá preconcebido, não, isso não vai dar certo. Respeitar a diversidade. Então, por exemplo, meu filho chegou ontem para mim e falou assim, mãe, a gente vai fazer uma manifestação na escola porque a gente quer começar a aula às 8 horas da manhã.
decidimos, o ensino médio decidiu isso. Eu, ok, tá bom. Vocês já ouviram a todos? Todos querem realmente isso, todos isso, porque já chegou falando que era ensino médio. Não, gente, era ele mais 4 do grupinho que achou um absurdo acordar cedo. Né? Eu falei, então tá. E aí eu comecei a destrinchar, né? Eu falei, você sabe por que será que começa às 7h15? E onde vocês vão jogar essa 1 hora a menos, já 1 hora aula a menos, né? Porque a aula começa às 7h15 e eles queriam que começasse às 8h. Eu falei, vocês vão jogar para tarde? Não, mãe, a gente vai sair no mesmo horário que a gente sai. Eu olhei assim, eu falei, então tá, mas eu fui levando a sério o que ele estava propondo, porque ele veio disposto a fazer uma revolução na escola, né? Então, que ele não recusar as ideias, respeitar a diversidade, dar voz, né? E no caso dele, lógico, eu tive que dar um direcionamento ali. Isso vai acontecer, porque às vezes podem vir ideias meio sem pé nem cabeça, mas a gente precisa fazer isso. E as ferramentas para isso, nós temos, né, a análise de multicritérios, nós temos o próprio brainstorming, nós temos os 5 porquês, e nós temos algumas questões que a gente pode fazer quando a gente constrói o problema. Eu tenho uma preferência pelos 5 porquês. Né? Assim, eu sinto, né? Vou dar esse exemplo do meu filho ali, quando doce, né? A falha era, o problema era ter que acordar cedo, né? Mas por quê? Aí ele deu uma resposta. Mas por quê? Deu outra resposta. Por quê? Porque no final nós chegamos porque não queria acordar cedo mesmo, né? Porque o professor e tá. Então é muito interessante porque ele ajuda a trazer a causa raiz. Realmente, né, ele vai trazer qual é o problema e a fundo qual que é a causa daquele problema. Então, sempre quando a gente faz a parte da ideação, né, a gente começar com essas perguntas, né? Mas qual pode ser o problema? É um problema solução ou é um problema real com soluções? Porque, por exemplo, esse final de semana eu tive essa discussão, uma pessoa falou assim, não, mas esse processo tem que acabar com a fome no país. Falei, e ele tem a capacidade de acabar com a fome no país, né? Então ele estava tentando um problema com solução, mas não um problema real com soluções. Né? Como que eu posso trabalhar essas questões para minimizar essa fome? Né? Então, realmente é importante, para quem é importante, como convencer alguém da existência desse problema, quem deve se importar e como mensurar o problema. Aí é o ponto-chave. Então, quando você acha o problema, vai perguntando por quê, sabe a causa, isso é mensurável? Existe um indicador para ele? Ou ele é subjetivo? Esse subjetivo eu posso dar uma concretude para ele? Né? Porque se eu não conseguir medir, mesmo que seja de forma qualitativa, tá? Eu não posso trabalhar este problema, porque eu nunca vou conseguir chegar, né, numa conclusão, se realmente aquele processo deu conta ou não, tá? Outro, diagrama de afinidades, diagrama do problema, fluxograma e Future Wells. O Future Wells, ele é legal porque ele tem essa carinha diferente, né? E ele é gostoso de trabalhar porque anima o grupo quando você quer fazer. Porque aí você coloca o problema no centro, você descobriu o problema e você quer ver quais são as causas. Então, tá vendo? Ali tem uma vermelha, né? E da vermelha parte a verde, né? Então, aqui são 2 rodadas, vamos dizer, mas você pode ir abrindo esse círculo, tá? E você vai perguntando por quê também. Você trabalhar com a mesma estrutura dos 5 porquês, tá? Eu tenho trabalhado também bastante com Future Wells,
tá? Que ele dá uma motivação para o grupo. E assim, esse é no PowerPoint, sabe? Faz a bolinha, depois vai colocando as outras bolinhas. Não tem, assim, muito segredo. Próximo, né? E o estacionamento de ideias. Lembra que lá no primeiro slide da ideação a gente falou, né? Olha, não recuse nenhuma ideia. Né? Porque quando você recusa uma ideia ou você critica uma ideia, né, você já está tirando aquela pessoa do grupo, né? Você não está ouvindo. Então, sempre tenha. Você pode fazer numa cartolina, você pode colocar lá numa lousa, você pode ter um computador, enfim. Ou falar para alguém fazer esse registro, que é esse estacionamento de ideias. Então, a Daniela deu uma ideia que eu achei que eu meio assim, na cabeça, né? Mas eu coloco lá no estacionamento. Daniela, a sua proposta vai para estacionamento de ideias, porque talvez a gente não consiga trabalhar com isso agora, né? Cíntia, você complementou, então vamos colocar lá também, porque ajuda a Daniela. Tá? Então, ele é muito legal. E realmente, depois você percebe, às vezes, a Daniela ela já estava com o pensamento lá na frente. E eu não conseguia alcançá-la no pensamento. E aí eu a ignoro, eu falo, não, ela está pensando bobagem, né? Mas aí eu tenho que pôr as minhas sandálias da humildade e falar, não, olha, ela já teve um olhar lá na frente, né? E a nuvem de palavras. Ela é muito bacana também para você começar. Você quer fazer brainstorming, mas quer dar um toque diferente para isso, em vez de fazer os post-its, pede lá, usa uma ferramenta de nuvem de palavras e isso aparece também na hora de você trabalhar com ideação, né? E aqui a gente trouxe de uma forma mais... como que eu posso dizer, não é delicada, mas destrinchada, vou-se dizer, né? Um pouquinho. Oi? Organizada, né? Organizada, obrigada, Laís. O brainstorm, por quê? De novo, que foi aquela crítica inicial que eu coloquei para vocês. Né? A gente, um pouco, entre aspas, a gente prostitui o brainstorm, né? Então, ele é um método, né? Então, é um compartilhamento espontâneo de ideias, ele é livre de críticas, ele aceita a pluralidade, a gente precisa ter um objetivo muito claro, né? E ter uma definição de estratégia, né? De como ele como que você vai se organizar, né? Boa, a Laís colocou aqui no chat que eu estava querendo lembrar e na hora eu falei, não vou falar que eu posso falar bobagem, é o Mentimeter, é o que a gente usa para nuvem de ideias, né? Pode ser o próximo, Laís, né? E uma outra forma, essa já foi uma estratégia que a gente usou, se a gente tiver nutricionistas aqui, talvez elas até tenham feito o curso com a gente sobre cultura de segurança dos alimentos no Combran. Você lembra qual foi o Combran, Congresso Brasileiro de Nutrição? Você lembra, Laís, qual que foi? Foi o Porto Alegre. Porto Alegre. Acho que foi Porto Alegre, né? Uhum. E que era para a gente, é uma estratégia, né, para a gente realmente pensar nas causas verdadeiras, e a gente colocou uma árvore, né, a gente colou na parede, né, a gente fez com papel craft, né, e aí a gente recortou, né, como laranjas. Se fosse fruta, laranjas, assim, né, da cor laranja, e a pessoa escrevia ali e foi colocando, né, e foi formando essa árvore. Mas o grande sentido dessa árvore é que os sintomas, eles são muitas vezes não, a maioria das vezes, eles são evidentes, né? Porque tem as consequências, mas a causa realmente que leva aquilo, ele está ali na raiz, na profundeza, e que não são evidentes. Então, por isso que o design thinking valoriza muito as estratégias de você identificar o problema e você buscar a principal causa em relação àquele problema. Tá? Então, o que a gente pode dizer?
Por exemplo, você tem um problema, né, no entendimento da turma quanto ao ciclo de Krebs, né? E aí, tá, mas por quê? Aí você começa, não, aí um fala assim, porque tem muita fórmula química, né? O outro, porque é difícil de decorar. Por isso você vai levantando as causas. E aí você vai fazendo o porquê e perguntando, e você vai colocando, você pode ir colocando nessa árvore aquilo que você imagina. No final da história, você consegue, né, levantar que o grande problema é que eles não sabem para que serve o ciclo de Krebs. Ele é tão fora, né, da conexão, principalmente quando é um conteúdo dado no primeiro semestre, primeiro e segundo semestre de um curso, tanto da área da saúde, muitos são no primeiro e segundo semestre, né? O aluno vem lá, ele até sabe química, ele sabe o que é carbono, né? Mas é muito irreal, né? Eu tive que usar essa técnica, por exemplo, com a turma da enfermagem, porque eles têm bioquímica no primeiro semestre e nutrição aplicada à enfermagem no terceiro semestre, no segundo ano, né? E eles têm fisiologia, histologia, bioquímica, todos os básicos lá no primeiro ano. Por incrível que pareça, eles não conseguiam entender, porque daí eu conto, né, o alimento entrando e tem a fisiologia, só que daí na disciplina eu trabalho o alimento, o objeto é o alimento. Eles não conseguem entender que aquela carne que a gente come, ela vai no final, vai passar todo o processo fisiológico, vai ter absorção e vai entrar o carboidrato e vai entrar lá no ciclo de Krebs que vai formar energia, né? Porque são momentos muito descolados. E aí eu perguntava, falava assim, não, mas esse alimento, nesse momento, Eles olhavam assim, mas dá o quê? E você tentava resgatar a fisiologia, a bioquímica, e se via que... E aí foi por meio dessa técnica, né, aqui usando o Design Thinking ou uma ferramenta deles, né, para chegar na causa raiz. Foi que era desconecto. Aí o que eu fiz o passo contrário com os alunos? Eu dava o alimento, então eu dava um pão. Vamos destrinchar o pão? Aí até chegar lá na glicose, tá? Então, mas por quê? Porque, na verdade, lá eles, na bioquímica, eles começavam pela sacarose, né? Ou pelo amido, e assim por diante, tá? Vamos lá, né? Então, esse é o método dos 5 porquês também, né? Que a gente vai... Eu fico encantada com essas técnicas. Por quê? Por que 5 porquês? E olha, gente, você faz, são 5 porquês. Se você fizer 3 porquês, falta. Eu fico pensando que é um número cabalístico, né? Eu falo, gente, né? Eu juro, eu procurei, eu falei, por que eles usam 5? Ninguém me respondeu. Mas o que a técnica, acho que é a vivência, né? Ninguém acho que fez um estudo de diferença significativa entre 3 porquês e 5 porquês, né? Mas você veja, a gente fazendo isso a partir de um evento que todos nós passamos, né? Por exemplo, um artigo não foi entregue no prazo. Por quê? Porque o responsável não conseguiu escrever. Por quê? Porque existia outras demandas como prioridade. Por quê? Porque surgiram demandas de urgência. Por quê? Porque o colaborador era o único que conseguia resolver. Por quê? Porque a equipe é reduzida e surgiu muitas demandas atrasando a entrega do artigo. Por quê? Dá para tirar isso? Peraí, acho que está aqui. Outra medida, contratar um novo funcionário para auxiliar.
Sei que é difícil a gente contratar uma nova pessoa para estar lá com a gente para trabalhar, né? E não foi entregue ao prazo, a gente ia saber. Muitas vezes a gente fala, porque eu fiquei sozinho, não tem ninguém para ajudar. Aqui é uma solução rápida. Mas dá para perceber neste exemplo, né, que nosso primeiro porquê é porque não conseguiu escrever. Aí a gente joga toda a incapacidade na pessoa, né? Então, próximo. E as consequências? Então, por exemplo, um problema: baixa percepção de risco e comprometimento com a segurança dos alimentos. É algo que a gente passa, é um problema que a gente tem na alimentação coletiva. A gente pode também, por exemplo, na nutrição clínica, uma baixa percepção de risco e comprometimento com o tratamento, né? Ou nós temos dentistas aqui, temos farmacêuticos, né? O tratamento medicamentoso, talvez, né? Aderência do baixa percepção de risco do comprometimento da higiene bucal, né? Enfim, a gente tem várias questões. E quando a gente levanta as consequências, né? A gente pode fazer uma nuvem, né? E olhar para isso, né? E ver quais são as consequências. E você pode, se vocês observarem, né? Você pode ir buscando as afinidades. Então, vejam que óbito, morte, causar contaminação, doença, dor de cabeça, fadiga, vômito, mal-estar, intoxicação. Você vê que são todos os amarelos, né? Então, você pode dar uma afinidade. Outros, os verdes e os rosas, né? E por meio disso você também consegue, né, tratando, né, o problema, as causas e as consequências. O próximo. E a prototipação, como a Laís falou, né? A visão que eu tenho é que eu vou gerar um robô. Eu tenho essa sensação, que gente eu vou criar um robô aí, né, um protótipo, um negócio assim. Mas não, né, é tangibilizar a ideia, né, é pensar com as mãos. E ele tem que ser simples, prático, não oneroso e não ficar preso à primeira ideia. Essa que é a questão, né? O principal aprendizado do Design Thinking é que, primeiro, que você não sabe, eu e você, nós não sabemos, né, realmente a causa principal. Muitas vezes nós não sabemos realmente qual é o problema, né? E nós temos que ter a humildade de não ficar preso à primeira ideia, porque essa é a nossa tendência, né? Sempre a gente vai fazer isso e a gente vai sempre recorrer para aquele espaço mais confortável, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma parede com os post-its, a gente pode fazer uma atividade de atuação, então, por exemplo, teatro, um espaço físico para você demonstrar um cenário, um objeto, uma interface, uma maquete, storyboards, um jogo, né? E embaixo está o não... Uma dinâmica. Consigo ver que tem uma dinâmica. Oi? Uma dinâmica. Tá. É verdade, agora eu consegui ler. Dinâmicas, né? Então, você pode usar várias estratégias aí para fazer isso. A gente já, em um restaurante, né, uma unidade de alimentação e nutrição, foi que eles fizeram a prototipagem de uma música, né? Então, porque rap tinha jovens que trabalham lá e eles entenderam dessa forma. Eu nunca imaginei que eles iam escolher uma música, né? Enfim. E o teste propriamente dito, é nessa hora que a gente vai colocar, né? Vai testar, tá? E a dica que a gente dá nessa fase é a gente trabalhar com um protótipo, né? Porque fica muito difícil a gente começar a trabalhar com 2, 3, 4, 5 protótipos, senão você vai ter que ficar sempre testando, né? Então, vale a pena a gente perder um tempo, né? Investir um tempo nas outras etapas
para que seja concreto, né? Que a ideação seja concreta e que eu consiga fazer essa prototipagem, né? Em consenso e em consentimento com o grupo, né? Então, a gente pensa, né, no protótipo e a sua funcionalidade, um cenário onde é realizado, como você interage com o usuário durante o teste e com quem? Uma parcela dos usuários, o feedback positivo e aumenta a empatia. Se nós pensarmos em termos da educação, muitas vezes isso é dentro de sala de aula. Agora, se a gente pensar um design thinking para a gente fazer uma atividade de extensão universitária, né? Então, é a comunidade a qual você vai trabalhar. Se você pensa em fazer isso de um ponto de vista da sua pesquisa, né, como uma estratégia para a sua pesquisa, pode ser reações químicas, tá? Pode ser o perfil do animal que você esteja trabalhando, né? Ou pessoas que façam parte dessa pesquisa, tá? E aí, a Laís vai trazer agora para a gente aí o uso do método do Design Thinking no processo de transformação da cultura de segurança de alimentos. Porque a ideia, assim, de onde a gente fala bastante, né, Laís, assim, a gente gosta, e a gente, com esse aprendizado que a gente teve com o método, com o aprendizado de fazer análise do impacto regulatório junto à Anvisa, né, a gente foi aprendendo esse processo e que hoje a gente busca aplicar no nosso dia a dia, né, da educação, do processo ensino e aprendizagem. Então, a gente vai mostrar o que nos motivou, né, o que trouxe isso para a gente e as nossas agora aventuras, né, vamos se dizer, que a gente tem feito. Isso aí. Então, assim, pessoal, a gente começou, né, a apresentação só retomando um pouco, começando com os conceitos, né, do Design Thinking, depois a Elke trouxe essas ferramentas de acordo com cada etapa, e agora eu vou mostrar para vocês um uso do Design Thinking voltado para a área da segurança de alimentos, né? Então, e depois a gente vai trabalhar um pouco com as áreas mais voltadas para a educação também. Então, aqui eu trouxe para vocês uma figura, né, que mostra o que a gente usou em cada uma dessas etapas, né? Claro que eu imagino que existam aqui, né, diferentes profissionais de diferentes áreas, né? Mas para a gente entender um pouco como que se aplica aqui nessa área. Então, na primeira etapa, que é a etapa de empatia, a gente usou, além das personas e do mapa da empatia, que é aquele mapinha que a Elke mostrou para vocês, né? O que pensa, o que ouve, o que sente. A gente usou também um referencial teórico para a gente fazer uma avaliação da cultura de segurança de alimentos. A cultura de segurança de alimentos ela é um fenômeno, né? Assim, só para explicar rapidamente para vocês, é um fenômeno que acontece dentro de instituições que manipulam os alimentos e que está relacionado com as crenças e os valores dos manipuladores de alimentos. Então, a gente usou um referencial teórico para fazer um diagnóstico dessa cultura ali na etapa de empatia também. Na etapa da definição, né, do problema, a gente usou ali os elementos da cultura de segurança de alimentos, né, que são indicadores aí dessa cultura, para definir o nosso problema. Então, foi a partir do próprio diagnóstico que a gente tinha utilizado que já dava para a gente um resultado. E a gente também utilizou a ferramenta dos 5 porquês para entender por que aqueles elementos tinham indicadores ali de uma cultura de segurança negativa, fraca, reativa, tá? Na etapa de ideação, a gente usou um brainstorm. Tá? Na prototipagem, a gente desenvolveu um protótipo. E depois, na etapa de teste, a gente foi testar esse protótipo e a gente também avaliou novamente a cultura de segurança dos alimentos para a gente ter uma avaliação antes e depois. A nossa ideia aqui era justamente verificar se o uso do Design Thinking nesse processo poderia melhorar a cultura de segurança dos alimentos daquele local. Né? Então, só mostrando aqui um pouquinho para vocês os resultados, né, de cada uma dessas etapas. Esse é um dos mapas, né, que a gente utilizou da empatia, e aqui a gente tem as diferentes cores, né? Então, o roxo escuro, ele está muito relacionado
com o manipulador de alimentos. Ele é a resposta da persona manipuladora de alimentos. E o roxo claro é a resposta da persona consumidor. Então, a gente trabalhou com essas duas personas também, né? Pensando aí na segurança de alimentos, que seria ali um problema que poderia ser afetado naquele serviço, tá? Então, por exemplo, o manipulador de alimentos, ele está preocupado, por exemplo, o que ele vê, né? Ele vê ali um problema relacionado à qualidade, né? Ele vê, por exemplo, um problema de competência da equipe, de apoio, né? De comprometimento. Já o consumidor, ele está muito com um olhar muito voltado para a organização e para a qualidade, né? O que seriam ali as dores, por exemplo, né? Desse consumidor não ter a qualidade conforme esperado. E para o manipulador, as dores, por exemplo, seria a carga de trabalho, né, o comprometimento por conta de um time aí que talvez não esteja tão comprometido, tá? Então, só para mostrar para vocês, para verificarem visualmente. Esse aqui é o nosso resultado da avaliação da cultura de segurança de alimentos, que a gente consegue um resultado por gráfico, tá? Então, por exemplo, na fase inicial, que era a fase de empatia, é a nossa linha preta aqui, que conseguia dizer para a gente quais eram os elementos que a gente precisava melhorar a partir desse resultado ali da empatia. Na fase 2, que a gente usou a ferramenta ali de definição para a gente poder definir as consequências, né? A gente traçou ali as causas, né? A partir de um problema, o problema é o que está grifado em vermelhinho, na bolinha vermelha, né? Que é então a baixa percepção de risco, né? Um baixo comprometimento com a segurança, e aí a gente foi, a partir das causas, que são os quadradinhos verdinhos, a gente foi chegando nas consequências, que poderia ser, então, doenças de transmissão alimentar, né, lixo, resíduo alimentar, e também processos legais que poderiam ser gerados por conta dessas doenças de transmissão hídrica e alimentar, como uma consequência de várias questões anteriores ali, né? Então, a gente pode olhar aqui no mapa A, aqui, a gente tem, né, falta de experiência, falta de treinamento, tempo, fatores econômicos, burocracia. Então, a gente foi destrinchando todas essas questões aqui das consequências. Aqui a gente está trabalhando com 2 serviços de alimentação, A e B, né? Então, por isso que aqui no gráfico a gente tem um gráfico A e B. Então, a gente aplicou o Design Thinking nesses 2 locais e aí a gente foi obtendo resultados vindos desses 2 locais. Na etapa de ideação, onde a gente pôde usar um pouco do brainstorm, o que a gente chegou ali, né? A gente chegou no serviço A, no serviço de alimentação A, eles chegaram e queriam fazer recursos audiovisuais, atividades, jogos, né? Então, eles pensaram em pequenos vídeos com histórias reais de contaminação de alimentos e suas consequências. Por coincidência, o serviço B também veio com algumas ideias parecidas, por exemplo, os recursos audiovisuais, memórias, rodas de conversa, treinamento, teatro. E aí, nessa etapa, estava sendo definida aí como o protótipo, um recurso audiovisual e o vídeo com teatro e com a música, que foi o que a Elke comentou anteriormente. Na etapa de prototipação, a gente tinha que pegar essa ideação aqui, né, essas ideias iniciais, e pensar, né, então, tá, o que a gente vai fazer? O que vai ser o protótipo, o robô da Elke lá, né? Porque eu falei para vocês que a gente fica pensando numa coisa que é muito grande, e que às vezes ela é simplesmente uma música, né? Esse protótipo é um teatro, né? Então, o primeiro serviço, que é o serviço A, trabalhou com um vídeo de mitos e verdades e com um vídeo de casos reais de pessoas que tiveram uma doença de transmissão hídrica e alimentar. E o serviço foi um vídeo também que tinha uma execução correta dos procedimentos de higiene, como se fosse um teatro, eles mesmos fazendo aquele teatro para passar para outros colegas, e com a apresentação de dados estatísticos das doenças num formato de jornal, né? Então, era um jornal ali, tipo um William Bonner. Esse já tá velho, né? Mas é tipo um William Bonner e Fátima Bernardes ali trabalhando e mostrando esses dados, porque eles acreditavam que esses dados eram importantes para corrigir problemas relacionados, por exemplo, a comportamento de segurança de alimentos. E ainda criaram uma música aí ao final,
que foi uma música, um rap, porque tinha uma pessoa no grupo que sabia criar música, que tocava violão, então trouxe isso também ali para essa etapa de prototipação. E no final a gente fez novamente aquela avaliação com base no referencial teórico, como eu falei para vocês, que era um referencial de cultura de segurança de alimentos, e que aqui no gráfico é mostrado pela linha verde. E a nossa ideia aqui era entender aonde que tinha expandido, né, essa cultura de segurança de alimentos, esses elementos. A gente conseguiu medir com o quanto o design thinking ele era efetivo ou não. De uma forma geral, o que a gente percebeu aqui nesse estudo exatamente é que, claro que a gente tem melhoria de alguns elementos aqui da cultura de segurança de alimentos, sim, mas que o design thinking ele vai muito além disso, né? Esse processo do design thinking às vezes é muito mais efetivo do que o protótipo em si. Então, o teatro e a música, eles são importantes ali, o vídeo, ele é importante, mas o processo em que toda a equipe do serviço de alimentação passou para criar esse protótipo, ele gerou uma criação de vínculo da equipe, né? Ele gerou um trabalho em equipe, um comprometimento, e que no final das contas, né, para esse estudo aqui de segurança de alimentos, isso para a gente foi muito mais impactante e mais importante do que, de fato, a música, né, em si. Uma outra questão importante aqui de mostrar para vocês é que não há exatamente um consenso na literatura sobre os contextos específicos em que o design thinking ele pode ser efetivo, né? Então, essa era uma das nossas questões ali de pesquisa e que a gente chega, então, nesse resultado. Ele é super efetivo no contexto da cultura de segurança de alimentos? Até parece que não, mas no contexto da criação de vínculo, da equipe, né? Então, isso parece estar mais alinhado. E aí, então, a gente tem essa publicação, né, que é um resultado desses dois trabalhos, tanto esse trabalho com a cultura de segurança de alimentos, quanto do trabalho da análise do impacto regulatório, em que, da Anvisa, né, ali junto com o Guia de Doação de Alimentos, em que a gente vai entender se o design thinking ele é uma abordagem aí que suporta a tomada de decisões, né, que apoia essas tomadas de decisões em diferentes contextos. E nesse artigo, né, a gente mostra aí diferentes informações, né, das causas raízes e dos problemas e consequências que vêm desses dois estudos, né, a gente mescla esses dois estudos que a gente fez, da cultura de segurança de alimentos, da análise do impacto regulatório, que trazem dois problemas diferentes dentro da área de segurança de alimentos, com causas raízes diferentes, mas que têm consequências que estão relacionadas, como, por exemplo, as doenças de transmissão alimentar e a questão também aí dos resíduos, né, do lixo. Então, a gente vai gerando vai mesclando essas ferramentas do design thinking que a gente usou. Nesse artigo também, a gente tem essa tabela, que é uma tabela comparativa aqui, com as etapas, né, de avaliação do design thinking aqui. Então, a gente colocou as etapas do design thinking, né, que qual que era o problema de cada um dos estudos, a etapa de empatia, definição, ideação, prototipagem, testagem e aqui o resultado. E aí a gente foi comparando o que a gente tinha trabalhado em um contexto da cultura de segurança de alimentos e na análise do impacto regulatório. Então, o problema lá na análise do impacto regulatório era um processo de doação de alimentos que era não seguro, né? De uma perspectiva da segurança de alimentos. E para a parte de cultura de segurança de alimentos, era uma caracterização da cultura de segurança de alimentos que ainda não era a melhor possível, ela era ativa ali, né? E a gente queria melhorar essa cultura de segurança de alimentos também. Então, a gente foi fazendo várias etapas e para vocês verem, diferentes ferramentas foram utilizadas, né? A gente usa muito ali os 5 porquês, como é o que disse, as personas, o mapa da empatia, mas também a testagem, por exemplo, ela aconteceu de forma diferente. Uma foi implementando o protótipo, né, e fazendo a avaliação da cultura de segurança de alimentos, como eu contei para vocês, mas lá na análise do impacto regulatório foi por meio de uma consulta pública, né, do Guia de Doação de Alimentos, que foi o protótipo criado, né? Então, a gente criou uma música e um vídeo
lá para a cultura, mas para o guia de doação foi um guia propriamente dito como protótipo, né? E essa testagem também vem de formas diferentes, né? Como resultado, né, a gente tem um guia que foi criado ali ao final e que foi publicado depois da consulta pública, e na parte da cultura de segurança de alimentos a gente tem a manutenção do mesmo diagnóstico inicial ali da cultura de segurança de alimentos, mas com uma melhoria muito grande no vínculo dessa equipe, tá? Então, vai depender desse contexto da aplicação do Design Thinking que a gente está usando. Acho que uma coisa importante de ficar para vocês é que a gente pode usar diferentes ferramentas para isso, né? Aqui a gente mostra, né, nessa figura ao lado, é uma figura que vem lá do guia de doação de alimentos, né? A gente mostra as causas aqui para o problema, que é a insegurança no problema de doação de alimentos sob a perspectiva sanitária e jurídica, e depois de aplicar os 5 porquês, quais são as causas raízes para esses problemas. Então, vocês vão vendo que a gente vai usando essas ferramentas que a Elke colocou em diferentes formatos, em diferentes momentos aqui também, para a gente ir obtendo esses resultados. E essas são as nossas experiências na área de segurança de alimentos, né? Principalmente. Eu deixo aqui para vocês o QR Code dessas publicações, né? Do relatório da análise do impacto regulatório, do guia da doação de alimentos com segurança de alimentos, que foi onde a professora Elke trabalhou bastante aí, ali na época de 2022, e esse artigo que a gente já traz um pouco da parte de cultura de segurança de alimentos, da aplicação, e em breve a gente deve ter aí a publicação do outro artigo, especificamente da cultura de segurança de alimentos, que a gente está fazendo uma revisão nesse momento, tá? E aqui, rapidamente, a gente queria trazer para vocês um pouco do Design Thinking na educação. Dani, vou explorar um pouquinho mais do horário que a gente tinha combinado aqui, mas aí a gente vai fazendo alguns ajustes no meio do caminho, tá? A gente trouxe aqui alguns recortes de alguns artigos que a gente foi encontrando na literatura. Eu, particularmente, nunca apliquei dentro da sala de aula o Design Thinking com esse nome Design Thinking, né? O processo todo do Design Thinking, mas apliquei algumas ferramentas de forma independente. Então, a gente foi buscando também para trazer para vocês como um suporte da literatura que vocês podem também buscar. E nesse trabalho que eu estou mostrando aqui na tela, vocês têm o QR Code também para buscar aí o link do artigo. Os autores usaram como uma proposta de estruturação curricular, mas eles fizeram esse trabalho com os próprios alunos, né? Então, a partir de uma estratégia de brainstorm, usando uma ferramenta que é o brainstorm, eles tentaram trabalhar com o que existia de uma estrutura curricular original e depois eles reorganizaram essa estrutura curricular a partir do trabalho dos alunos. Então, eles começam com o brainstorm e, teoricamente, esse protótipo deles é essa reorganização a partir ali das ideias, né, enfim, dos próprios alunos, da criação desses insights dos próprios alunos, tá? Esse outro artigo, ele traz como uma problemática, ele é um artigo que ele é aplicado para a solução de problemas no ensino da química. Na verdade, não é bem no ensino da química, ele é uma experiência dentro do ensino de química, em que um professor, ele usa a estratégia do Design Thinking para que o grupo resolva a problemática de como reduzir a emissão de gases nocivos na atmosfera terrestre, né? Então, ele vai trazendo primeiro as concepções aqui dos membros de cada etapa, né, dos membros da equipe na etapa de descoberta, né? Então, ele vem aqui, né, na etapa... na equipe 1, por exemplo, o que o estudante 1 tem de concepção prévia, o que o estudante 2 tem, o que o estudante 3 tem, né? Então, ele vai fazendo aí uma primeira etapa de empatia mesmo, né? Ele vai tentando entender o que esses estudantes eles têm desse conhecimento prévio. Depois, ali na figura 1, ele mostra a etapa de ideação, né? Então, as ideias que foram escolhidas
por cada equipe, né? Então, ali a equipe alfa, ela pensou em transporte público, em combustíveis biodegradáveis, a equipe beta pensou em educação ambiental, em energia renovável e assim por diante. E depois eles pensaram em protótipos. Só que nesse artigo são protótipos teóricos. Eles não implementaram exatamente esses protótipos para fazerem o teste depois, né? Então, eles pensaram, por exemplo, em transporte público, em investimento de fontes de energias renováveis, educação ambiental e assim por diante. Então, vejam, não necessariamente eu preciso usar o processo todo e chegar numa etapa de teste. Aqui não tem teste, aqui é um modelo teórico do que pode ser feito. Seria muito legal se eles pudessem fazer, mas acho que o professor de química aqui não tinha financiamento suficiente para dar conta desses protótipos. Nesse outro artigo, também é utilizado a ferramenta do brainstorm, associado com o modelo Canvas. E nesse artigo eles usam justamente para planejamento acadêmico, né? Então, eles trazem aí esse modelinho, que é um modelinho Canvas, em que a gente analisa os potenciais, as fraquezas, as estratégias, como maximizar, como superar, e uma linha do tempo, né? Novamente num processo de quadro, e aí eles usam, então, a ferramenta do Design Thinking, né? um brainstorm, para poder complementar esse quadro e chegar num planejamento acadêmico aí dentro da instituição. E aqui, por último, eu trago esse artigo, que é um artigo de revisão, né, da literatura em relação ao Design Thinking como uma abordagem na educação e os seus desafios, né? E ele traz aqui desafios tanto para os professores quanto para os estudantes. Toda vez que a gente implementa algo que é novo, né, ele é bastante desafiador, né? Então, para os professores, o que eles trazem aqui? Recursos insuficientes, falta de experiência, né? Questões relacionadas ao tempo para se realizar isso. Ontem eu fiquei pensando, falei, nossa, gente, seria muito legal se a gente pudesse ter esse tempo em todas as disciplinas para a gente poder realmente aplicar essas estratégias, né? Mas também a falta de treinamento aí dos professores. Para os estudantes, quais seriam esses desafios, né? Então, confusão, frustração, muitas vezes, por não entender exatamente o conceito ali daquele método, falta de criatividade, falta de boas ideias, né? E dificuldades do trabalho em equipe, mas que também essa é uma dificuldade que a gente enfrenta aí em outras situações da parte acadêmica. E aí agora a Elke vai contar um pouquinho para vocês, já para a gente finalizar essa etapa, uma ideia aí para o uso do Design Thinking também na elaboração de plano de ensino da disciplina. Então, obrigada, Laís. Então, eu trouxe aqui a experiência que eu tenho tido já, acho que já temos 3 anos, 2017, 2020, já 4 anos aí. Lembrei, começou com a pandemia, né? São as coisas ruins da pandemia, mas, por um lado, a pandemia, né, agitou aí, né? E eu tive que repensar, né, o plano de ensino, como que ia acontecer naquele período da pandemia, e acabando a pandemia a gente continuou usando, eu continuei usando o método, né? Então, ele é aplicado, né, o Design Thinking na elaboração do plano de ensino da disciplina Nutrição aplicada à enfermagem. O próximo. Né? Então, o plano, ele segue, né, a elaboração do plano, ele segue as etapas do Design Thinking, a inspiração, ideação, experimentação e implementação. Então, eu vou contar para vocês aí como isso tem acontecido nessa disciplina. O próximo. Então, por exemplo, na inspiração, né, onde a gente vai trabalhar, né, definir o problema e compreender a situação atual. Então, como que a gente tem trabalhado com o grupo, né? Aqui eu faço sozinha, que eu sou a única professora da disciplina, né? Então, você me dá licença, Laís, eu não colocar nós,
Tá, Tranquila, vai em frente. né? E isso foi um desafio para mim, porque primeiro eu sou nutricionista, eu não sou enfermeira. Então eu estava dentro de um outro curso. Então era mais difícil ainda para eu entender os problemas, as dificuldades, como que eles pensam. Né? Os nossos alunos lá da nutrição, da enfermagem, ou da odonto, da farmácia, a gente já conhece um pouco o jeito dos alunos. Né? Mas quando você vai para a Lília da odontologia, é exatamente isso, a gente cai em outro, né, outro espaço, é diferente, né? Então, a primeira etapa com eles foi realizar pesquisas com os próprios alunos, questionários, entrevistas, grupos focais, para identificar as dificuldades e expectativas em relação ao curso ou à disciplina. Então, como que eu tenho feito isso? Encaminho, vocês mesmos receberam o formulário, não foi? No Google? Né? Vocês não preencheram? E a gente perguntou lá se vocês tinham tido contato com o Design Thinking, quais eram as experiências. Então, da mesma forma, eu faço isso com os alunos. E eu sempre pergunto também, por tratar de nutrição e alimentação, eu faço perguntas também quanto ao hábito alimentar, assim, qual é a comida que você mais gosta, o que você não gosta, qual é a sua origem, por exemplo, descendência, né, portuguesa, japonesa. E isso é bacana, porque a hora que eu mostro esses dados, você observa como eles não se conhecem, os alunos. Né? Então, eu acabo colocando algumas perguntinhas estratégicas, assim, bem no meio do questionário, né, para eles dar aquele sustinho, né? E também observar como os alunos interagem com conteúdos de aprendizado e que tipos de ferramenta eles preferem usar. E mapear os diferentes perfis de alunos. Então, muitas vezes nessa etapa, dependendo como que é o grupo, a gente vai fazer essa experimentação aqui com vocês, mas como essa turma, normalmente ela é de 60 a 80 alunos, né? Em média, 70 alunos eu tenho nessa turma. Então, eu trabalho em diferentes grupos, mas no final eu sempre faço uma plenária para eles. Lembrando que o plano de ensino ele já está pronto. Porque a gente tem que encaminhar para a secretaria, a gente tem um processo burocrático dentro da universidade, então eu não parto do nada, mas eu parto da proposta que aquele é o plano de ensino, mas que ele pode sofrer algumas mudanças, algumas alterações. Então, quando você coloca lá, eu uso estratégias, metodologias ativas, tem N metodologias ativas, né? Não preciso no plano de ensino estabelecer, mas quando eu tenho contato com um aluno, eu consigo observar, né, quais as ferramentas que eles gostam. Por exemplo, a última turma amava vídeo. Eles, assim, a turma toda, né, e tem que ser vídeos rápidos, nada de mais que 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 5 minutos. Então, eu usei muitos vídeos, né, lá para explicar, como eu dei o exemplo para vocês da fisiologia, da digestão, eu não ficava lá mostrando o caminho do alimento, qual era a enzima, não, era tudo flashes de pequenos vídeos. A definição, a problematização. Então, lá nessa etapa de empatia, né, você consegue definir, né, os principais problemas, né, e quais são as necessidades do plano. Então, você pode usar os 5 porquês. Você pode usar também aquelas questões que eu trouxe já para vocês, qual é a questão principal e por que é importante, se você consegue pensar neste problema, tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns desafios que eles trazem, falta de clareza por parte do docente, excesso de teoria, dificuldade em conectar a teoria à prática, né? Então, e o plano de ensino, ele precisa estar voltado para o aluno e não para o docente,
né? Os seus objetivos, eu não estou ensinando o padre a rezar, pelo amor de Deus, mas os nossos objetivos do plano de ensino, eles não são como objetivos de pesquisa, eles são objetivos de aprendizagem. Então, que no final daquela disciplina, o que você espera que o aluno, né, conheça, saiba, define, identifique, enfim, né, reconheça no final daquela disciplina. Né? E quando você mostra para o aluno quais são realmente os teus objetivos, porque até então você ouve do aluno, qual é a expectativa dele em relação a você? Mas quando você vira e fala, qual é a minha expectativa em relação a você, muda a relação. Porque não fica só uma relação de, entre aspas, servir, né? Eu te dou o conhecimento e você vê o que você faz com isso. Tá? Então, a relação, ela começa a ter outro movimento. O próximo, né? A ideação. Né? Então, aí eu apresento o plano de ensino e lá naquele primeiro formulário que eu mandei para eles, eu pergunto para eles, né? Quais os temas que eles gostariam de discutir dentro da disciplina. Então, todo ano é diferente, tá? Então, um ano aparece rotulagem de alimentos, outro apareceu uma boa parte dos alunos eram vegetarianos, né? E veganos, então eles queriam discutir a dieta vegetariana e vegana. Outro grupo queria saber o que eram aditivos e agrotóxicos, né? Então, é bem interessante, eles são ligados. Às vezes a gente tem uma sensação que eles estão meio soltos no mundo, né? Eu não sei se a alimentação é algo também que é algo do dia a dia, muito colocado na mídia. Então, eles trazem, né, dietas. Aí, uma atividade que eu fiz, que eram perguntas, eram assim, falso ou verdadeiro? Então, eu falei, quais são as dúvidas que vocês têm? Aí eu perguntava se colágeno fazia bem, sabe? Tudo que vocês imaginam, assim. A última que a gente passou agora, infelizmente, uma nutricionista receitando medicamentos, né, antiparasitários para curar o diabetes, né? Imagine uma situação, uma vergonha dessa, né? Mas se fosse agora, provavelmente eles perguntariam isso. Né? Então, nessa ideação é onde você parte, né? Qual a ideia, quais são os temas e como você vai fazer. E qual a estratégia que eu uso aí? Eu sempre deixo uma aula aberta, tá? Sempre. Uma agenda, um dia, um espaço, tá? Que é para o dia para a gente fazer esses tipos, né? Trazer esses temas, tá? Os diferentes, né? E só volta um pouquinho. E o interessante que a gente pode também, na hora das ideias, é pensar, usar a matriz FOFA ou SWOT, que é, né, os fatores internos e externos, e a gente busca quais são as forças que eles têm, quais são os temas que eles já têm domínio e quais são as fraquezas. Utilizando essa matriz foi onde eu consegui consolidar a dificuldade deles, que era transformar, olhar para o alimento e entender que aquilo lá, eles sabiam que virava energia, mas eles não conseguiam entender o ponto final dessa história. Então, vamos lá. Obrigada, Laís. Né? E a prototipação. Então, essa etapa eu faço tudo em um dia de aula, tá? Um período de aula. É um período de 3 horas aula, né? Então, eu consigo ficar um tempo significativo com eles. E aí, para a próxima aula, eu já trago o plano, né, remodelado para eles. Tá? Então, eu apresento o plano e falo, olha, aqui, então, a proposta é essa, entrar com isso aqui fazer isso, a estratégia, metodologias ativas, vocês colocaram que gostam de vídeos, então eu vou trazer vídeos, né? Então, isso, uma meia hora, a gente já fecha e vai, né? E eu percebi, a partir do momento, lá na pandemia, que a gente tinha muita dificuldade dos alunos estarem participando das aulas, foi a forma que eles se interessaram pela disciplina e seguiram. E é bacana que a gente ouve um feedback legal, né? Que os alunos falam, nossa, a gente nem percebe passar o tempo da aula. Nossa, todo ano é diferente,
né? A gente não aprende tudo igual, né? Então, você vê que é isso, eles têm esse desejo, acho que em função da idade, de ver algo diferente também, né? Aí, o próximo. E aqui está, ó, incluir ferramentas de feedback contínuo, contribuir ao longo do semestre com sugestões e melhorias. Então, toda a aula eu faço que bom, que pena e que tal. Então, eu falo, e aí, o que bom, o que foi de bom hoje? O que não foi tão bacana? Né? E que tal? O que vocês sugerem? Né? E aí eu vou intercalando esse momento, um dia eu faço esse, no outro dia eu peço uma palavra só, aí outro dia eu faço a nuvem de palavras, né? Então a gente vai jogando com isso. O próximo, Laís. Né? E aí essa é a avaliação mesmo no final, que da mesma forma você pode usar, né, a matriz, né, a fofa, e pode perguntar, né, o que funcionou, o que não funcionou, né? Quais foram as dúvidas, o que deve melhorar e novas ideias. Então, eu vou circulando, né, dentro dessas palavrinhas. O bacana, o bom que eu sinto com os alunos, e principalmente com essa geração, depois eu vou voltar aqui, Daniela, só um segundinho, porque agora que eu vi quem entrou aqui no chat. É você mostrar isso para eles, não só falar. Então, por exemplo, eu chego para os alunos e falo assim, olha, agora é o final, que bom, que pena e que tal. Eu já tenho um slide padrão que eu jogo, né, com que bom, que pena, que tal, com a carinha, com emotion ali, né, para eles olharem a concretude daquilo, que não é algo tão, ela está pensando, né? Às vezes, eu coloco cartolinas com que bom, que pena e que tal, e aí cada um. Antes de sair da aula, eu fiz isso com a avaliação da prova. Então, eu dei a avaliação no final, e aí tinha as cartolinas, aí eles pegavam o post-it e escreviam do que eles tinham achado da prova e colavam lá. Aí tinha um lá, odiei, o outro amei, porque caiu tudo que eu estudei, sabe? Então, você vê de tudo, né? Então, é nessa questão, tá? Então, o importante, de novo, né, é dar concretude para aquilo que você está fazendo. Os alunos, eles são muito visuais, muito visuais. Eu fico pensando, Dani, o pessoal que estiver aqui mais velho, a gente era assim, né? Parecia que a gente tinha muito mais a leitura do livro, né? Não tinha tantas figuras no livro. Talvez por isso que eu tenha sofrido tanto com bioquímica, né? Por isso que eu acho que eu dou sempre exemplo de bioquímica, porque foi o meu sofrimento, né? Mas hoje não, hoje ele tem essa facilidade, né? Próximo. Né? E agora a atividade de vocês. E só lembrando, trazendo para vocês, você vai deixar o outro, Laís? Vou sim. Tá. Né? Eu vou ser bem honesta, eu tinha um pouco de medo, sabe? Porque enquanto a coisa fica um pouco subjetiva, para nós, o docente, ele tem uma percepção de que ele está com domínio, porque eu não preciso deixar tudo tão claro, né? E eu vou trabalhando com aquele currículo oculto lá atrás, e eu vou fazendo a minha, desculpa o termo aqui até pesado, a minha manipulação, né? Quando a gente coloca para frente, para a tela, e que a gente faz a escuta, a gente se expõe, né? Então, por isso que é importante fazer aquele primeiro diagnóstico. Você saber com quem está ali. Né? Você vai perguntar, né? Você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa má? Né? Você é um fofoqueiro, né? A gente não vai fazer esse tipo de coisa. Mas por meio do que eles vão trazendo para a gente ali naquele questionário, você já começa a imaginar o que vem. Então, eu já tive salas que muitos dos professores reclamavam, né? Porque tal aluno foi mal na disciplina, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, papapá, papapá, né? Eu nunca tive
nunca me senti à vontade de dizer, né, repense seu plano de ensino. Não me sinto à vontade disso, porque ainda eu estou muito na prototipação e no teste, né? Mas eu tenho percebido que isso tem me ajudado, principalmente com alunos com mais dificuldade, né? Que aquilo vem e até muitas vezes, tive o caso de uma aluna esse ano, né, ela tinha muitas questões de saúde mental e ali foi aparecendo, né? Então, aí eu fiz encaminhamento para a coordenação do curso, né? Então, a gente consegue, né, dar, mas aí o nosso exercício é entender qual é o nosso limite, porque você cria vínculos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela me manda um WhatsApp quase que cada 3 semanas, ela, professora, tá tudo bem com a senhora? Né? Porque eu tive, né, a cirurgia, tive uma infecção, enfim, tudo, ela soube, e ela, continuamente, ela me manda, né? Então, a gente também tem que estar aberto e disposto para isso, né? Hoje eu posso dizer para vocês, não me arrependo, né? E em termos de pesquisa, né, que a Laís trouxe para a gente, o quanto dentro da pesquisa, né, o design thinking tem nos ajudado, né, e permitido principalmente trabalhar com um tema tão delicado que é a cultura de segurança dos alimentos, que é um fenômeno. Então, quando você trabalha com um fenômeno, ele é muito, né, ele pode escapar da sua mão rapidinho, né? Então, eu acho que é uma das ferramentas bem bacanas. Passo para você, Laís. Ah, peraí, deixa eu responder. É que eu não estou com o chat aberto aqui, mas eu sei que apareceram aqui. A Daniela, tá. A Daniele Cabrini falou, estou encantada pela partilha das colegas professoras, parabéns pela iniciativa. Ah, eu também dou os parabéns. E a Daniele, ela é do curso de nutrição, né? Aquela curiosa, você é parente do Cabrini? Não tem o Cabrini, um repórter super famoso, né? Eu já querendo ir xeretada, Daniela. É da mesma família, sim, é verdade. Boa tarde, professora Elke. Você é uma pessoa tão importante assim, Dani. Né? Exatamente, muito obrigada pela generosidade da partilha. Ah, Lília da odontologia, eu só vi teu nome aquela hora, Lília, como eu estava dando exemplo, eu achei que você estava falando que aquilo acontecia na odontologia, ó, a louca da situação, né? Aí a Dani pergunta, a matriz SWOT foi utilizada para o diagnóstico pessoal de cada estudante? Sobre o conhecimento prévio em nutrição, foi realizada alguma pergunta disparadora para orientar a reflexão e preenchimento? Sim. Ele não foi pessoal de cada estudante, foi do grupo, tá? Foi do conhecimento prévio em nutrição, sim, tá? E sempre precisa ter uma pergunta disparadora. Então, quais são as fraquezas? Aqui, no caso, como era para a enfermagem, a questão disparadora era a disciplina de nutrição aplicada à enfermagem. E o grande problema aqui que surgiu, fora a questão de eles não terem essa visão da parte da bioquímica, era qual o limite entre a atuação do enfermeiro e do nutricionista. O que o nutricionista faz que o enfermeiro não faz? O que o enfermeiro faz que o nutricionista não faz? Quando um mete... o que acontece quando um entra na área do outro? E aí, qual a estratégia que eu utilizei para resolver essa questão? Eu convidei um nutricionista e um enfermeiro da mesma equipe, eles são lá do Hospital de Referência do Rim, em Salvador, e eles trabalham juntos, né? E aí a gente fez um diálogo entre eles com perguntas dos alunos. Então, uma semana antes, eu pedi, olha, semana que vem a gente vai ter uma aula, um diálogo, né, entre uma nutricionista, o nutricionista e uma enfermeira, né? Eles de cargos de gerência, né, nesse caso, e eu falei, vocês têm que formular as perguntas, têm que me mandar. E aí eles formularam e eles também foram fazendo. Então, você via que eles tinham muita agonia, né? E aí eles deram um exemplo
no qual teve um problema com o paciente, um achou que era a função do outro, o outro achou que era a função do outro e ninguém fez. E o paciente não foi para fazer o exame e ficou passando fome. Simples assim, fez um jejum de 11 horas. E aí eles conseguiram resolver um problema que eles tinham com essa questão de jejum, né, de comunicação. Né? Então, foi isso daí. Aí você falou, minha pergunta é sobre o primeiro momento. É isso, exatamente lá. Sempre, Daniele, você precisa de uma pergunta que vai disparadora. Sempre, sempre. Nunca abra nenhuma essas ferramentas sem ter um direcionamento. Porque você... assim, você cruel, talvez você vai se perder. A gente se perde, né? Então, isso é bem importante. Tudo bem, Dani? Deu para entender? Sim, ótimo, ótimo, Você professora. encontrar com seu primo, pode mandar um beijo, falar, sou fã dele, tá? Eu acho ele, né? Não são próximos, Na né? reportagem estimativa, né? Próximos. Sim, sim. Eu já uso, eu sou bastante afeita ao uso de ferramentas, né, como Design Thinking, a matriz SWOT, e algumas que vocês apresentaram eu já conhecia, muitas eu não conhecia e vou me debruçar depois, porque quero entender a aplicabilidade. E eu achei interessante esse uso na revisão do plano de ensino. É algo que eu não havia pensado ainda. Eu uso normalmente na execução de algumas unidades programáticas dentro do plano de ensino. E uso também em reuniões de equipe, dos estudantes, enfim. Mas, assim, para análise do plano de ensino, eu achei, a revisão, junto com eles, uma construção colaborativa, eu achei muito interessante e pretendo testar também, com base na experiência que você traz para a gente. Obrigada, Daniele, obrigada. Oi, Laís. Muito bom. Gente, como a gente já está aqui com o tempo bastante avançado, a gente tinha uma ideia de fazer trabalhos em grupos aqui, colocar vocês para trabalhar em grupo, mas a gente vai fazer um remeleixo aqui com a nossa ideia inicial, viu, Elke? Não te consultei antes, mas a gente vai fazer, tá bom? Não, fica na paz. A nossa ideia aqui é que a gente pudesse praticar um pouco, pelo menos um mapa da empatia, que eu acho que é uma das ferramentas que a gente consegue fazer com facilidade. E a nossa ideia aqui agora é fazer nesse grande grupo mesmo. Eu vou colocar aqui no chat para vocês agora o link de um PowerPoint que é colaborativo, tá? Então, é só vocês entrarem nesse link, todo mundo tem acesso ali. Nesse link, ó, já estou vendo várias pessoas entrarem, eu vou até parar de compartilhar esse slide que eu estava compartilhando aqui, e eu vou compartilhar um outro slide aqui. Tá? Deixa eu pensar aqui qual que eu vou compartilhar. Estou compartilhando errado. E a ideia aqui é que a gente consiga pensar no problema que é a aula tradicional com base em leitura de slides. Acho que todo mundo já passou por esse problema, ou porque deu essa aula com a leitura, né? Estava um pouco insegura ali em algum momento, e aí teve que dar uma aula de última hora e está ali agarrado no slide. Né? E o aluno, muitas vezes, ele percebe isso, ou então, pelo menos, já escutou algum aluno reclamar que tal professor dá aula baseada em leitura de slides. E aí, a nossa ideia aqui no mapa da empatia é de preencher esse mapa da empatia aqui, tanto pensando na persona professores e tanto pensando na persona dos estudantes. Tá? Então, a gente tem dois slides aqui, o slide 1 e o slide 2. O slide 1 é professores e o slide 2 é estudantes. E a ideia é que vocês comecem a colocar, vocês podem pegar a caixinha de textos. Se vocês olharem ali no canto superior esquerdo, tem um TT, um T grande e um T pequeno, que é o text box. É só pegar essa caixinha e vocês conseguem incluir ali, já tem gente colocando. Então, o que a gente pensa e sente como professor, o que a gente ouve, o que vê, o que fala e faz, quais são as dores para esse problema, quais são as nossas necessidades. E a ideia é que a gente possa praticar isso, né, agora nesses momentos aqui, enquanto eu vou tentar compartilhar
aqui no nossa sala também. Já podemos iniciar, gente, já podemos começar. Laís, você está projetando aqui agora, né, para gente também? Tô sim, já começou? Sim, já está projetando. Legal. Só para te dar esse feedback. Perfeito. Vou lá para outro link. Perfeito, obrigada. Isso aí, a gente já começa a deixar projetado. Então, para a gente pensar aí o que a gente, como professor, como persona professor e se a gente for persona estudante, né? A gente já foi estudante, todo mundo está aqui ou ainda é, de alguma forma. Então, dá para a gente pensar aí por esse lado também. Quiserem dar para também, né, diminuir o tamanho da caixa de texto, se achar que está muito grande, dá para fazer toda essa organização aí com as ferramentas. Dani, a gente pode depois deixar esses artigos para vocês, né? Ótimo. Obrigada, Elke. Tá? No material da aula, Laís? Podemos sim. Você concorda? Daí a gente deixa e tem os artigos também, daí dá para lembrar, né? E ler esses artigos é bem legal. E é interessante que esse que eles usam para o currículo é da escola médica, né? A escola médica, ela é corajosa, né? Tem um pessoal assim, extremamente tradicional, mas a gente vê lá no C10, né? O professor Nildo, assim, ele vai atrás de diferentes metodologias dentro da escola médica para pensar currículo, desenvolvimento docente, né? Então, é bem bacana. Tá muito legal, o pessoal tá inspirado, né? Tô tentando aqui participar, mas eu fico lendo. É legal, né? Porque a gente também já quer olhar o que a outra pessoa já colaborou, né? E eu acho que essa é uma temática aí muito comum, né, gente? Verdade, Laís, a gente está tentando mudar, mas lógico que tem vários pontos aí que às vezes limitam, né, essa mudança. A Elke falou um pouco da questão do tempo, enfim. É complexo, mas a gente vai dando os passos de cada vez aí. Esse é um deles, né, estarmos aqui discutindo possibilidades. Acho que é a questão da sobrecarga de trabalho, né? Que aparece, inclusive, como um dos desafios para a gente poder aplicar o design thinking, a sobrecarga de trabalho, nossa sobrecarga de atividades com o tempo, né? Aprender uma coisa nova que não é tão simples, né? Como vocês falaram aí. A etapa do planejamento, né? Que agora a gente está fazendo planejamento para o ano que vem, para o próximo semestre. Eu falo, gente, a gente sempre trabalha com um semestre de antecedência, né? Mas a gente está rodando o outro semestre e trabalhando para o próximo já, né? Para os planejamentos. Então, realmente não é simples. Eu assim, consegui começar a usar melhor, assim, o design thinking, estar mais livre e me sentir mais segura quando eu encarei, assim, eu não consigo dar todo o conteúdo que eu gostaria de dar. Sabe? Foi isso, eu acabei aprendendo numa oficina que a gente deu para medicina lá na Unifesp, e como elaborar um plano de aula,
E aí um plano de ensino. Aí um professor falou assim, eu pedi para ele, mas qual é o principal conteúdo da sua disciplina? Ah, eu dou tudo, porque eu não sei separar o que é mais importante, então eu dou tudo. E aí, então, o que é aprendido de fato, né? Eu fiquei olhando para ele assim, e é um anestesista super conceituado, sabe? Eu fiquei olhando, eu falei, então vamos lá, vamos olhar aqui. Aí eu peguei o conteúdo dele que ele tinha colocado, que eles fizeram exercício e trouxeram para a sala de aula, né? E fui um por um, sabe? Aí a gente mais ou menos reduziu quase com uns 40% o conteúdo dele, né? Então... Essa visão tradicional mesmo, né? Ela continua muito presente entre nós. Ele falou, não... é um processo. Os alunos têm que saber decorar este livro. Vocês lembram o Guyton, da fisiologia, né? Eu dormia com o Guyton debaixo do travesseiro para ver se entrava na minha cabeça, né? Mas e isso é muito difícil, porque a gente fica inseguras, né? Poxa, e se eu não falar isso e lá ele for questionado sobre isso, né? Então, é mexer com a gente. Quantas vezes a gente também está disponível para isso, né? Que a gente quer ser mexido, né? Então, tem que deixar o tempo dar esse espaço, né, para a gente. Ô, pessoal, vamos se concentrar ali um pouquinho nas dores e nas necessidades, que acho que são os itens que a gente está mais carente aqui, né? E quem estava no professor agora vai para o estudante, quem estava no estudante vai lá para o professor agora, para a gente poder finalizar aqui também. Estou feliz que o professor ele não tem dores. E nem necessidades. Nossa, já tem ali, ó. Mesmo com a paixão, a gente tem dor. Frustração. Isso aí. Muito bem. Mais um minutinho e aí a gente fecha aqui a nossa discussão, pode ser? Só para a gente ir finalizando, colocando mais as últimas impressões aí em cada um. Vou dando uma organizadinha aqui, só para ficar mais fácil da gente visualizar.
Temos necessidades, temos dores já. Depois de apelar para os alunos, né? Preencham, por favor, não deixem a gente aqui falando sozinha. Sim. Acontece. Obrigada, Lisandra. Tchau, Lisandra. Gente, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, agora que acho que todo mundo terminou de mexer. Porque eu acho que ele saiu um pouco, deu uma desconfiguradinha aqui, pronto. Agora eu consigo colocar na apresentação e vocês veem melhor também aqui. Ah, agora sim, ficou bonitão, né, gente? Ótimo, muito bom. Gente, só pra gente fechar aqui, Uau. então, né? Então, assim, quando a gente coloca do ponto de vista da persona professor, né? Quando a gente veste os nossos sapatos aqui, o que esse professor pensa e sente? Então, segurança nessa aula do slide, ele está cansado, né? Sente também que é ultrapassado, chato, né? O que vê? Monótono, né? Ativo, desconectado com o espírito do tempo, ansiedade, disciplinas com alta carga horária, necessidade de evoluir, mas que falta uma proatividade ali também. O que ele fala e o que faz? Não utiliza apenas em casos excepcionais, tenta modificar, mas também precisam também ser ativos e fazer uma leitura prévia, né? Os alunos, nesse caso. O que houve? Né? Prazer, chato, desmotivador, dinâmico, que é uma aula cansativa. E quais são essas dores ali, né, do professor? Uma falta de apoio e de suporte institucional, muitas vezes, para conseguir fazer uma aula mais dinâmica, mais ativa, então falta de suporte, acúmulos, né? Isso a gente quase não tem. Sobrecarga, né, que vai na mesma linha, frustração e cansaço, falta de recurso físico, didático, né? Porque às vezes a gente prepara uma aula super legal, aí chega na sala, não tem o quê? Som, né? Ou o cabo não está ali ligado, ou não tem a internet para fazer aquilo naquele momento. Então a gente volta para a aula tradicional com slide, né? Quais são as nossas necessidades? Primeiro, a esperança, no sentido, acho que do esperançar mesmo, né? A necessidade é estrutura e recurso, o engajamento dos alunos também, porque às vezes a gente prepara uma aula super legal, super diferente, a gente chega super animado e ninguém quer participar. Muitas vezes eles querem aquela aula que eles vão ter um monte de conteúdo ali também. Novas formas de abordar a turma é uma outra necessidade, aprimorar a didática e maior tempo para o planejamento. E nos estudantes, o que a gente colocou ali, né? Pensando na gente como estudante. O que pensa e sente esse estudante? Pouca interação, chato, tá cansado, pensa que o professor não se preparou, pegou qualquer slide que ele tinha lá e trouxe, né? O que vê? Desinteresse, pouca proatividade do docente. O que fala e faz? Ele pode ser irônico na fala, né? A gente vê bastante isso, escuta, não participa. E o que houve? Conversas paralelas, né? O uso do celular, distrações, reclamações, falta de tempo, né? Quais são as dores, né, desse estudante? O cansaço também, né, dessa sobrecarga desse material didático ali, que é extremamente cansativo, métodos pouco dinâmicos e acúmulo de atividades. E quais são as nossas necessidades como estudantes, né? De uma participação mais ativa, de sentir-se estimulado intelectual e emocionalmente, né? Então, a partir dessas contribuições, né, que a gente já agradece aqui o engajamento de vocês e a participação para preencher aqui esse mapa da empatia, e de mostrar também para vocês que essa é uma forma que a gente pode fazer. A gente fez esse mapa em 10 minutos aqui, né? Claro que a gente, talvez nem todo mundo tenha conseguido colocar em todas as caixinhas aí. Com um pouco mais de tempo a gente conseguiria estruturar todas elas e pensar em todas elas, mas que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia para diferentes problemas que nos surgem, porque o problema é o que não nos falta, na verdade, né? A gente precisa de ferramentas para essas soluções. E seja com post-it, seja no digital, tem o Miro, que é uma outra ferramenta que ela permite até três painéis
painéis, né, sem pagar, né, ali na assinatura grátis. Então, também é uma forma bem interessante da gente utilizar. E a partir daqui, a gente pode passar para outras etapas, né? Então, usar o 5 porquê. Então, por que, né, que a gente tem esse desinteresse? Por que tem essa pouca proatividade? E assim, a gente construindo também as nossas causas e consequências a partir desses problemas. Então, acho que era isso. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade da gente compartilhar um pouquinho. Elke, obrigada também pela parceria. E a gente fica à disposição. Gente, foi muito rico esse momento, extremamente valioso. Acredito que todos que estão aqui, né, ou que tiveram que sair, tenham aproveitado bastante. Obrigada pela riqueza de detalhes, pelas publicações. E depois a gente pode compartilhar, né, com os participantes os materiais. Eu gostaria de deixar esse último momento, caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário a fazer antes de fechar a nossa atividade. Mais alguma dúvida? Só estão aparecendo elogios aqui, agradecendo pela oportunidade, parabenizando o NAD pela organização desse evento. Ô Dani, também queria deixar à disposição esse slide que a gente criou aqui para a atividade do mapa da empatia, que se alguém quiser usar, quiser fazer uma cópia, né? Enfim, só apagar ali as atividades que já foram feitas. Quando você me passar, eu compartilho por e-mail com eles. Perfeito. Tá bom, Laís? Obrigada aí pela partilha. Conhecimento, quando é dividido, ele se multiplica, né? Isso aí. Gente, desculpa, Dani. Não, eu ia dizer que não temos mais nenhuma pergunta. Então, acredito que todo mundo tenha ficado esclarecido, apesar da complexidade do método, né? Nós entendemos que as etapas elas podem ser aplicadas isoladamente e que a gente pode, conhecendo mais o método, se apropriar de uma ou de outra para poder trazer para a sala de aula. É um desafio, mas os professores eles vivem sendo desafiados e enfrentando com bravura os desafios que temos aí ao longo da nossa trajetória. Sim, Cíntia, pode falar? Só ia agradecer a Laís e a Elke pela disponibilidade. Com certeza foi muito bom para todo mundo. Eu fiquei encantado desde o primeiro contato que a gente teve. Eu tinha certeza que ia ser muito melhor, né, do que aquela pontinha do iceberg que a gente conversou inicialmente. Mas parabenizar e agradecer muito pela possibilidade de vocês partilharem conosco esse minutinho, né? Minutinho não, minutinhos. E reforçar, gente, que esse formulário de avaliação do evento, além de trazer a resposta de vocês sobre esse evento, também coloca questões sobre quem pretende aplicar esse método ou parte desse método na sua prática docente, a partir do que viu aqui, e se futuramente a gente poderia ter um novo contato para poder compartilhar também com a Laís e com a Elke, né? Qual foi a experiência de vocês a partir da aplicação do método ou de algumas etapas que ele propõe. Então, não deixem de participar nesse formulário de avaliação. É importante para a gente e para esse feedback também que daremos a Elke e Laís. E quem sabe, né, estreitaremos aí laços para... Parcerias, né? Quem sabe? A gente não tem ideias aí, a partir das ideias de vocês. Com certeza, para poder ver como estamos em relação à aplicação das metodologias ativas na nossa prática docente. É algo que a gente propõe aí aprofundar no NAD, tendo em vista que temos trazido esses temas aqui para as formações. E nos colocamos à disposição, viu, Laís e Elke, caso você tenha outra proposta nesse sentido, tá? Obrigada, gente. Obrigada, foi ótimo. Mais uma vez agradeço todos que participaram aqui conosco, desejar uma boa tarde e até breve. Esperamos ter uma próxima oportunidade como essa. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Vocês continuam aí um pouquinho, Dani e Cíntia? Sim, continuaremos. Tá bom.
Só para a gente ver o material, tudo certinho. Tá bom. Tá? Cíntia, a gravação acho que já pode encerrar, né?